Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês. Vou mandar um forte abraço aqui para Cristina Cordeiro. Ela agradeceu a mensagem e escreveu aqui: vou rápido compartilhar esta aula com meus amigos, vizinhos e familiares. Até amanhã! Gratidão também pelo até amanhã, que é o compromisso de que amanhã vamos estar novamente aqui estudando as Escrituras. Nós estamos estudando hoje aqui Doutrina e Convênios, seção 77, tá bom? Que são perguntas que Joseph Smith fez ao Senhor acerca do estudo que ele estava fazendo de Apocalipse, tá bom? Então, a gente parou no versículo 7, deixa eu ver se foi no versículo 7 ontem, isso. Então, a gente vai continuar aqui, ó, seção 77, versículo 8 em diante. Ele vai fazer uma pergunta e o Senhor vai dar uma resposta. Antes de eu colocar a pergunta aqui, né, do que Joseph Smith fez, eu vou ler o versículo em Apocalipse para a gente identificar de qual parte ele está falando, tá bom? É Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e retinham os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então, esse é Apocalipse 7, versículo 1, e dentro desse versículo, Joseph Smith pergunta, o que devemos entender pelos 4 anjos que fala no capítulo 7, versículo 1 de Apocalipse? A resposta do Senhor: devemos entender que eles são 4 anjos enviados da presença de Deus, a quem foi dado poder sobre os 4 partes da terra para poupar a vida e para destruir. Estes são os que têm o evangelho eterno para entregar a todas as nações, tribos e línguas e povos, tendo poder para cerrar os céus, selar para a vida ou lançar nas regiões das trevas. Bom, então aqui, né, a resposta do Senhor falou que esses 4 anjos, eles têm o evangelho eterno. O evangelho, né, sempre é compartilhado na escritura que ele deve ir aos 4 cantos da terra. A terra não tem 4 pontas, mas significa que vai para todos os lados, tá bom? E aqui eles têm o poder também de danificar, né, a terra, como nós vimos, mas no presente o Senhor quer o quê? Que eles compartilhem o evangelho, que o evangelho vá a todas as pessoas, tá bom? Então, o próximo versículo, né, que é o versículo 9 aqui, tem outra pergunta, só que em cima do versículo 2 de Apocalipse 7, né? Depois de falar dos 4 anjos aqui, né, sobre que eles têm o evangelho eterno para compartilhar os 4 cantos da terra, são anjos ministradores que têm chaves e ministram essas chaves e dão autoridades para que nós possamos pregar o evangelho também, tá bom? E aí fala de um outro, tá bom? De um outro anjo que fala que não é para danificar a terra ainda, os seus habitantes, porque primeiro as pessoas precisam receber o evangelho. Aliás, eu já estou explicando o versículo, né? Vamos lá para o versículo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aí a pergunta de Joseph Smith é: o que devemos entender pelo anjo que subia do Oriente, no capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse? Resposta: devemos entender que o anjo que subia do Oriente é aquele a quem foi dado o selo do Deus vivo sobre os 12 tribos de Israel. Portanto, ele clama aos 4 anjos que têm o evangelho eterno, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na testa. E se vos aceitardes, este é Elias, que havia de vir para reunir as tribos de Israel e restaurar todas as coisas. Bom, então esse outro anjo aqui, né, era outro ali que tinha o poder do Deus de selar as pessoas a Deus, ou seja, fazer convênios, tá bom? E esse que é citado aqui, esse anjo,
ele é um Elias. Elias é um profeta no Velho Testamento, mas Elias também é um título daquele que prepara um caminho para o Senhor. Por exemplo, Jesus Cristo chamou João Batista de Elias, porque ele preparou o caminho do Senhor para a pregação, tá bom? Então, aqui é um outro Elias que daria chaves do sacerdócio para que as pessoas pudessem fazer ordenanças do sacerdócio, tá bom? Para ser selados com Deus. Esse que é o significado. Então, aqui esse Elias, esse anjo, ele fala com os 4 anjos, ó, não danifique a terra ainda. Primeiro devemos compartilhar o evangelho, fazer com que o evangelho seja compartilhado e as pessoas possam se unir ao reino de Deus, tá bom? Porque seria um desperdício destruir a terra sem que as pessoas tivessem convênio com o Senhor, tá bom? Então, essa é a interpretação aqui. Vamos lá. Aqui na seção 77, versículo 10, tem outra pergunta, dizendo assim: quando se cumprirão as coisas mencionadas neste capítulo? Né? Ou seja, no capítulo que nós acabamos de ler, né? O capítulo 7. A resposta: cumprir-se-ão no 6º milênio, ou seja, na abertura do 6º selo, tá bom? Então, é disso que ele está falando aqui. Quando ele fala deste capítulo, ele está citando o capítulo 7. O capítulo 7 também fala, né, dos 144 mil que são selados. Então, aqui no próximo capítulo, aqui no próximo versículo, né, seção 77, versículo 11, vai perguntar sobre esses 144 mil, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Doutrina e Convênio, seção 77, versículo 11, diz assim, pergunta: o que devemos entender pelos selamentos dos 144 mil de todas as tribos de Israel, 12 mil de cada tribo? Então, lá em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 10 ali, vai mencionando que é 12 mil de cada tribo. Como são 12 tribos, aí dá 144 mil. E ele está perguntando, que devemos entender desse número? Será que algumas religiões até entendem que esse número de 144 mil é o limite e que depois desses não dá mais para... São pessoas que vão ser exaltadas e vão governar junto com Deus nas alturas. E o restante, né, ficaria na terra mesmo aqui, no estado paradisíaco que nós conheceremos como milênio. Isso é uma das interpretações que se dá. Na revelação aqui, fala que esse número ele é simbólico, e vamos ver aqui, tá bom? Sobre isso. Então vamos lá. A pergunta foi, né, o que devemos entender pelo selamento dos 144 mil, 12 mil de cada tribo. A resposta do Senhor: devemos entender que os que são selados são sumos sacerdotes ordenados na santa ordem de Deus, para administrar o evangelho eterno, pois eles são os que são ordenados a cada nações, tribos, línguas e povos e anjos, a quem foi dado o poder sobre quem as nações da terra, a fim de trazer a igreja do primogênito a todos os que desejarem vir. Então, esses 144 mil aqui, tem um número simbólico, que a gente vai falar sobre ele aqui agora, esse número aqui, mas também simboliza que não é só um número redondo aqui, 144 mil, mas todos os que quiserem vir, tá bom? Eles podem ser selados a Deus para desfrutar da vida eterna, a qual Deus concede a todos os obedientes, tá bom? Aqui a gente fala mais, a pergunta de Joseph Smith veio por conta de Apocalipse capítulo 7, tá bom? Mas aqui em Apocalipse capítulo 14 é mencionado sempre sobre esses 144 mil também, falando que são pessoas fiéis a Deus, tá bom? Então, aqueles que fazem convênio com o Senhor e são fiéis a Deus, esses vão ser selados para a vida eterna. Esse que é o significado aqui. Bom, falando aqui sobre esses 144 mil, né? Por que esse número? É porque o número 12, tá bom? Ele tem um simbolismo muito sagrado dentro das Escrituras, tá bom? O número 12, ele simboliza a autoridade do sacerdócio. Simboliza também, né, nós vemos várias escrituras
falando sobre o número 12. Por exemplo, as 12 tribos de Israel. Aí no tabernáculo tinha os 12 pões da preposição. Sempre esse número 12 ali, porque representa a autoridade de Deus também, a autoridade do sacerdócio. Aqui, falando sobre o número 12, aqui, por que colocou 12 mil? O número 10, ele significa superlativo, número redondo, que significa completo, maior, tá bom? E aí, então, eles pegaram o 12 e elevou a 1000. É porque nas escrituras não tem o superlativo, né? Falar super-herói, por exemplo, vai falar super, super, super. Por exemplo, um exemplo que eu peguei nas escrituras aqui é que fala que Deus ele é santo, 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 né? Então ele fala 3 vezes porque não tem o superlativo aqui no sentido da escritura, tá bom? Então o 12, colocando aqui como 12 mil, significa ele superlativo, que não existe limite, tá bom? E como o 12 representa o sacerdócio, significa que pelo poder do sacerdócio, todas as pessoas que são seladas, fazem convênio com Deus e são fiéis, eles vão ser selados ao Senhor. Então é um número simbólico aqui que nós entendemos, tá bom? O 12 mil. E aí, sendo 12 mil de cada tribo, aí vai dar esse número aqui, 144 mil. Mas conforme eu falei, são todos. Até no Apocalipse capítulo 7 aí, quando chega lá no versículo 10, ele menciona que são todos, né, os que quiserem vir, tá bom? A gente consegue visualizar isso. Aqui, vou finalizar a mensagem com essa parte aqui, né? Eu peguei aqui o simbolismo do número 12, aqui significa o forte significado simbólico do número 12, né? Aí fala aqui que ele tem o símbolo de plenitude, de governo também. Por exemplo, o Senhor chamou os 12 apóstolos e também deu autoridade a esses 12 apóstolos e falou que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel, né? Quando Pedro disse, né, nós largamos tudo para seguir, o que nós ganharemos? Ele falou, na verdade vos digo que vós também, quando eu me sentar em meu trono, vós sentareis em 12 tronos e julgareis as tribos de Israel. Então o número 12 do sacerdócio também significa aqui governar, tá bom? E fazer esse governo aqui. Também o número 12 está associado com aliança, tá bom? E a divina organização do povo de Deus. E, bom, é isso. Aí eu deixei aqui ó, anotado alguns exemplos aqui, algumas escrituras que falam do número 12, mas o resumo, né, da representação desse número é a plenitude, aliança, organização divina e a identidade do povo de Deus e o governo também. Então está associado ao sacerdócio, o número 12, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, falando que esses 144 mil pode ser um de nós, tá bom? Está aberto, né, as escrituras. Todos nós podemos ser selados ao Senhor, fazer convênios com o Senhor e sermos fiéis para assim podermos habitar com Deus num estado de felicidade sem fim. É essa mensagem que compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.